Fala, peregrino! Seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos, e nesse vídeo de hoje vou conversar com você a respeito das cortinas, dos véus, que envolve a questão da sabedoria, do entendimento. Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. E convido você, caso não seja um inscrito aqui no canal Fatos Maçônicos, para fazer a sua inscrição, porque é super simples e rápido. É só clicar no botãozinho vermelho, ative as notificações, dê seu like aí se você curte esses vídeos do canal Fatos Maçônicos. Compartilhe aí nas suas redes sociais também, ajude o canal, E é isso, né? Se você busca também um aprofundamento no que tange essa questão desse assunto que orbita maçonaria, né? Falando sobre maçonaria, sobre ordem maçônica, sobre história, sobre antropologia, desenvolvimento, formação, estrutura, vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para o curso Entenda a Maçonaria. Então, dados os recados, né? Tem mais um, né? Que é o Feliz Ano Novo, né? Esse é o primeiro vídeo de 2020, então estou aqui, já estou trabalhando desde de manhã. Então vamos fazer um depoimento aí, a questão é um depoimento, né, de observação, sem dúvida nenhuma, né, sempre são observações. Um abraço forte para todo mundo que acabou mandando um recado para mim pessoalmente, então agradeço demais, né, e desejo que igualmente todos os votos feitos para mim, Luiz Miller, multiplique-se para você que desejou aqui para mim também, para você e para sua família, saúde, sucesso, né, o pessoal gosta desses depoimentos, dessas mensagens. Então não consegui obviamente responder a todos por conta aí das centenas aí de mensagens, certo? Mas eu gostaria de deixar registrado aqui essa questão toda. E obviamente, né, eu tirei uns dias aí de folga também, dei uma passadinha lá no litoral do Paraná. Tô vendo que eu tô na cor do verão aqui, né? Então vamos tocando a vida aqui já dia 1º, como eu falei. E observações, sempre sem dúvida nenhuma, né? Eu sempre faço observações no que tange a questão do meu convívio com as pessoas, né? Eu sou um grande observador das coisas, sempre tive essa aptidão de observar, e também respondendo aqui desde cedo os comentários do pessoal, tirando dúvidas do canal, enfim, lá nos grupos, no Instagram também, enfim, todos os canais, WhatsApp, me mandando mensagens, aquele negócio todo, vamos tirando dúvida do pessoal, etc, etc, etc. E o que me fez refletir é uma questão, né? Primeiro, gostaria de deixar uma mensagem, que é uma palavra só para você para esse ano de 2020, concentração. Pense muito nesse assunto, vai mudar a sua perspectiva das coisas. E observando, né, comportamento, perguntas, enfim, né, do pessoal, eu decidi fazer esse vídeo. É um vídeo, talvez seja um pouco complexo essa questão, né? Os véus, muito se fala dessa questão dos véus, né? O que é isso, afinal de contas? Eu acho um barato, né? Porque eu fico observando. Você pega escritores da linha da teosofia, lá da Blavatsky, por exemplo, né? Ela tem até o livro lá, Isis Sem Véu, etc, etc, etc. Tem outros escritores dessa linha que tange essa questão intangível, né, que tange o intangível, né, mas são escritores de fato que trabalham com essa perspectiva um pouco mais ampla do que o puro materialismo, né, e falam muito dessa questão do véu. Na maçonaria tem uma questão muito parecida, muito interessante, né, como que na verdade, o que são os véus? O que são os segredos, né? A questão dos véus, na verdade, é você aprofundar-se, conhecer uma perspectiva interna. Então você tem uma parede, tem os véus, tem a cortina, né, como tem essa cortina aqui atrás, e a ideia é que você transpasse esses véus, essas cortinas, e tenha um entendimento a respeito de determinado assunto. Muito, quando se fala nessa questão, ela está muito ligada ao desenvolvimento, certo? E eu estou falando aqui não de um desenvolvimento espiritual, mas de um desenvolvimento como um todo. Então, transpassar os véus, por exemplo, é você chegar ao determinado conhecimento daquele assunto, enfim, qualquer um ele que seja, né? Você começa a estudar matemática,
na graduação, por exemplo, né? Você vai ver que tem muitos véus, né? Aquelas fórmulas, aritmética, enfim, seno, cosseno e todas aquelas fórmulas matemáticas que existem, e à medida que você vai se aprofundando, isso é um toque interessante na matemática, né? Não estou falando em sentido figurado, mas à medida que você vai se aprofundando no assunto, você vai ver que os véus vão caindo. Então, na maçonaria, reitero a minha posição, é a mesma coisa. Necessita-se de aprofundamento, de pesquisa e de uma coisa que é fundamental, que é a liberdade de pensamento e o raciocínio, certo? Porque você tem que raciocinar e deixar, obviamente, cair em todos esses preconceitos que existem. Todos nós temos, né? Afinal de contas, hoje nós vivemos num mundo hipócrita, mas em maior ou menor escala você vai ter preconceito com alguma coisa, preconceito racial, preconceito religioso, sabe? Mas ouse enfrentar isso e procurar entender. Isso é uma questão, né? É uma questão de ousadia. E pesquisa. Eu estava observando, e vou contar um exemplo aqui que é muito interessante, né? A gente vai dar uma descansada, a intenção, eu já estou nos meus aqui, né? Então, geralmente a gente não quer tanta bagunça, quer dar uma descansada. O ano foi corrido, aquele negócio todo, né? Você que me acompanha aqui sabe muito bem disso, né? Tem todas as redes sociais, tem todo o trabalho desenvolvido, tem a escola da tradição também, o que a gente vai desenvolvendo muito e muito material, né? Referente a essa verdade absoluta, a tradição primordial. Então foi um ano corrido de fato. Então chega no final do ano, o que é uma questão interessante, sem dúvida nenhuma, é você dar uma arejada, né? A terra que fertiliza, ela na verdade passa por aquele processo. Estou resumindo a questão aqui, né? E o pessoal passa aqueles arados, né, para dar uma arejada na terra. Então a intenção é que com aquele arado a terra produza. Então o ser humano não é muito diferente nesse aspecto, porque é necessário você dar um tempo às vezes para recarregar as baterias, né, para a gente tem essa questão que foi colocada do ano novo aí, né? Quer você creia ou não, certo? Mas enfim, né? Todo mundo está nessa vibe aí. Então inicia-se um novo ano, certo? Inicia-se um novo ciclo. Quer ele seja verdadeiro ou não, mas acaba se iniciando, né? E com isso vem toda aquela questão que o pessoal, aquele ano que passou, fazendo as suas ponderações a respeito do que aconteceu, né? De bom e de ruim, as metas, né? O pessoal põe metas, o que foi atingido, o que você não conseguiu fazer, porque não conseguiu fazer, já coloca para o ano que vem. Então tem todo esse lance aí na parada do ano novo. Então tá, né? Cada um na sua, né? Mas o que é interessante em todos e qualquer tipo de assunto dessa natureza é parar e refletir. Será que isso é real, na verdade, né? Então, enfim, cada um com a sua opinião a respeito disso daí. Isso é uma questão individual. Eu tenho minhas ponderações com relação a uma pancada de assuntos dessa natureza, certo? Mas cada um deve desenvolver o seu entendimento, né? Deve ter o discernimento daquilo que acha correto. E como se chega a isso? Quebrando os véus, adentrando no mistério, né, da verdade. Então você veja, olha que interessante, né? Vou fazer uma alegoria aqui, que assim, né, no meu ponto de vista, né, todo mundo sabe que eu sou músico e tal, eu sou músico amador, né? Tenho meu contrabaixo aqui, certo? Paradíssimo, é só como o Sandro falou, isso aí é um enfeite caro mesmo, né? Fica aqui, não tem muito tempo, certo? Mas a música, na verdade, em sua essência, né? E eu gosto de viajar na questão antropológica, né? Como é que isso acabou surgindo, né? Música, basicamente, ela tem ritmo, melodia e harmonia. Então o ritmo são as batidas. A harmonia são os acordes ali, né? Dependendo do instrumento, se for um instrumento harmônico ou melódico, vão ter os acordes a serem tocados, né? E tem a melodia, que muitas vezes é a voz humana, que a gente vê. Então isso aqui é uma estrutura básica de música que todo mundo conhece, né? Todo mundo já escutou música, né? E isso vem, na verdade, sendo construído e faz parte do desenvolvimento humano. A música faz parte da natureza humana, certo? Então, tendo isso em mente, tendo essa ideia aqui, eu quero passar para você uma coisa, né? Você vê que muitas pessoas, muitas vezes, colocam lá aquela música e sem objetivo nenhum.
coloca uma música que muitas vezes é chata, né? Primeiro tem a questão do gosto pessoal. Então a pessoa coloca lá aquela música, certo? Principalmente aí no final do ano, né? Enfim, coloca toda essa questão aí da música em si. E realmente vai passando o tempo, o pessoal vai tomando todas, na verdade, né? E aquilo fica sem propósito. Então, pode agradar muitas vezes o primeiro círculo, né, de pessoas que gostam daquele tipo de música, daquele tipo de batida, daquele tipo de ritmo, daquele tipo de letra, né, daquele tipo de melodia, daquele tipo de poesia, que todos esses são elementos que envolvem a música. Mas os círculos que vão se seguindo, os círculos vizinhos, né, as pessoas que estão mais próximas ali, talvez não tenham o mesmo gosto, né? E é um interessante, tudo bem. O que vale aí nessa questão justamente é a questão do respeito. Primeira coisa, do respeito. Então, volume, altura do som, certo? A segunda coisa é que vai passar um determinado tempo, aquilo lá vai se perder a razão, sabe? Você coloca lá um tipo de música e ela fica tocando o dia inteiro, os caras vão carcando todas, então aquilo vai se perdendo de uma forma ou de outra, vai se perdendo a razão do porquê de ser, né? Então deve ser aproveitado, né? Você deve conhecer também aquela questão muito interessante que é o degustar de vinhos, certo? Não estou fazendo apologia a ninguém consumir bebidas alcoólicas de forma nenhuma, né? Mas com um pouquinho de discernimento, você vai saber que as pessoas começam a tomar vinho, enfim, e começam a adquirir determinado conhecimento no que tange a acidez, a uva, o solo, o país, o local, né, mais específico, muitas vezes da onde surgiu aquele elemento, como foi feito todo o processo, né? Então você veja que é um processo de pesquisa e os véus vão sendo derrubados e você vai conhecendo o mundo novo. Na música é a mesma coisa, né? E a música é muito mais interessante porque ela faz, como eu falei, ela faz parte da nossa natureza. Se você colocar a questão histórica do desenvolvimento dos sábios e justamente dos compositores mais antigos, principalmente, né? Hoje nós passamos aí por um problema grande dessa questão. A música, na verdade, é um elo de ligação com o divino. Pitágoras foi o precursor dessa questão, inventor do unicórdio, né, que era uma lira com uma corda só, e ali ele começou a descobrir as escalas. Isso mesmo, descobrir, não inventou, descobriu, porque ela faz parte do universo. Então você veja, como a questão da música, você veja a amplitude que esse assunto pode tomar. A música, ela é uma coisa inerente, é uma coisa natural ao universo, ao cosmo, certo? Foi descoberta e foi sendo desenvolvida na questão estrutural, com os compositores, com o desenvolvimento dos instrumentos musicais, certo? E ela tem um propósito, né? Se você pegar algumas obras de Mozart, por exemplo, até eu gosto do Wagner também, né? Pesado, enfim, tem o Beethoven. Tem vários e vários compositores que desenvolveram justamente tentando transcrever essa ligação do divino com o material. Então a música tem essa função fundamental. E quando essa função se perde, certo? E ali, obviamente, a intenção, né, do compositor. No caso, até falando de Mozart, que eu gosto muito, concerto para 2 pianos, concerto de trompa também, uma música maravilhosa, linda, que vale a pena você conhecer. A intenção justamente era fazer esse elo do material com o divino. Isso é um ponto fundamental da questão. Então, a música ela traz harmonia. A intenção é trazer harmonia. O objetivo, certo, é a ligação com uma coisa metafísica, né, com uma esfera metafísica, certo? Então, essa é a questão linkada à música, certo? Se isso se perde, você veja, se você coloca lá uma música, enfim, né, hoje a gente tem muitos estilos aí, muitos tipos de batida e melodias, certo? E gostos e concordâncias e discordâncias no que se refere a esse assunto, certo? Mas ali, muitas e muitas vezes, vale-se a concentração do objetivo do que aquilo quer dizer. Claro, eu gosto, por exemplo, de jazz, gosto de rock, sabe? Mas escute com um propósito, né? Se você busca uma questão mais elevada,
Ali você vai escutar músicas mais sublimes, com tons diferentes, com escalas diferentes, com, enfim, certo? Tem que se fazer uma pesquisa a respeito disso daí, né? Se você estuda musicoterapia, esse tipo de coisa, ou se gosta, é uma questão interessante, né? Porque é uma espécie de um religare, como eu falei. É uma espécie de um religare. Então, o que nós temos aí, resumindo o assunto todo, né? Nós temos todos os segredos, na verdade, desvelados. Eles estão na cara de todo mundo. E aí que eu acho um barato, né? Porque o pessoal fala, vocês têm os segredos da maçonaria, não sei o quê, barari, barará. Esse lance todo maluco, né? Na verdade, os grandes segredos, eles estão aos olhos de todos. Ó, os foguetes continuam ainda. Opa, o pessoal continua na batidão aí. Então você veja, a verdade é pura e simplesmente essa. Muitas vezes os grandes segredos do universo, da construção, do desenvolvimento e, por que não, da maçonaria, estão aos nossos olhos. Quem tem ouvidos, que ouça. Quem tem olhos, que ouça. E eu espero você no meu próximo vídeo. Opa, quem tem olhos, que veja. Obviamente, né? Quem tem olhos, que veja. E quem tem ouvido, ouça. Quem tem paladar, que deguste e aprenda todos esses mistérios que envolvem o universo pessoal com o universo cósmico. Forte abraço, um bom ano.